Boa noite, nobres causídicos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu quero te dar as boas-vindas, você que quer entender melhor a prática da área criminal, quer entender o dia a dia, situações importantes, seja bem-vindo. Deixa eu olhar na minha colinha aqui, hoje é a live número 189, quinta-feira. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, tá? Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Mário Guarnieri, sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos e tenho aqui este canal como objetivo entregar conhecimento prático para os advogados. Apresentar aqui conhecimento prático direto do campo de batalha. Aqui você não vai ver aulas de faculdades e pós-graduações. Não tenho nada contra essas instituições, mas elas não te preparam para a prática. São mais teóricas, né? Mais ali livros, teorias. Aqui não, aqui é conhecimento prático. Pegou um processo, o que você vai fazer? Está com uma dificuldade no flagrante, como seguir uma tese, como entabular ali algo com o seu cliente, o que você deve fazer em determinadas situações. Aqui eu vou disseminar sempre conhecimento prático. Então você que quer iniciar na advocacia pelo criminal, você que quer mudar de área porque a advocacia criminal é mais rentável, você que já está no criminal mas está estagnado, estagnada, quer dar um overview aí e avançar na carreira, melhorar o que você já tem, aqui é o local. Porque eu vou te passar conhecimento prático para você atuar com segurança e conseguir ter vários objetivos aí dentro do seu processo alcançados. Uma absorção, um tráfico privilegiado, um regime de cumprimento de pena melhor para o seu cliente. Quando você tem uma conquista dessa, o que vai fazer? Vai fazer com que a sua autoridade na região cresça ainda mais, porque você está conseguindo bons resultados para o seu cliente. E isso faz com que você tenha mais indicações, recorrência de clientes e o que vai subir? O principal, honorário. E aí você vai receber mais honorários. Essa é a receita do bolo para o sucesso, mas antes de tudo você tem que começar pelo conhecimento prático. E é isso que eu vou disseminar aqui. Não é qualquer tipo de conhecimento, é um conhecimento que eu advogo, eu estou no campo de batalha e eu trago aqui para entregar para vocês, tá bom? E já se inscreve no canal, né? Já vou pedir aqui, mas isso tem que ser automático. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora. E se você não deu o like aí, o joinha, já deixa o like no vídeo também. É importante para que o YouTube entenda que essa aula é relevante e entregue para mais e mais advogados que pretendem aprender a prática da área criminal. Então já deixa o like aí, já se inscreve no canal e também me segue nas outras redes sociais. Eu sou presente em outras redes sociais, como por exemplo o Instagram. E aí, onde que eu encontro você, professor, no Instagram? É só colocar o Mário Guarnieri, tudo junto. O artigo definido o. Depois Mário Guarnieri junto, ou clica nos links que estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Na descrição tem o link de cada rede social que eu estou. Então me segue nelas também e começa a absorver conteúdo. Aqui no YouTube eu estou toda terça e quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Terça e quinta, 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Mas lá no Instagram tem conteúdo diário. Todos os dias eu subo um vídeo novo, uma publicação. Você pode acompanhar os bastidores do meu escritório nos stories. Então não deixa de me seguir lá. Também estou presente no TikTok e em outras redes sociais. Perfeito? Então já me segue nas outras redes sociais também. Beleza? Pessoal, hoje eu trago um tema relevante. Eu falo desse tema aqui com frequência nos vídeos que eu faço, não tão com tanta frequência assim, né? Porque não é todo mês que eu falo, fica ali, falo um mês, depois alguns meses depois eu refalo, faço uma reanálise do tema, mas ele é de suma importância porque eu notei, junto aos tribunais superiores, né, principalmente começou lá no STF, com um julgamento em que o ministro Flávio Dino mudou o entendimento ali sobre fundadas suspeitas ao vir a polícia. O STJ também acompanhou esse entendimento e tem algumas situações importantes que a gente precisa dialogar aqui acerca das fundadas suspeitas, tá? Professor, o que é isso, fundadas suspeitas, sobre o que você está falando? Eu vou explicar, aqui a gente já vai abrir nosso mapa mental para eu te explicar item a item, mas é importante que você saiba que quando há o ingresso forçado ao domicílio, uma abordagem via pública, pessoal ou veicular, por exemplo, para que esse ato seja validado, mesmo que depois se encontre uma situação de flagrante,
é importante que na situação ali, importante não, é obrigatório que ali esse ato seja precedido de fundadas suspeitas. Fundadas suspeitas que ali está acontecendo um crime. Então não adianta a força policial agir no sentido de fazer uma busca pessoal em um indivíduo em via pública, uma busca veicular, uma busca na sua casa, ingressar de maneira forçada no seu domicílio, mesmo que encontre um flagrante posterior, vai ser tudo ilícito, desde o flagrante e as provas por derivação desse flagrante ilícito. E aí nós temos uma série de consequências processuais. Então essas fundadas suspeitas ou fundadas razões, temos as duas terminologias sendo usadas pelo STJ, isso tem que estar presente antes de que a polícia haja, ou a guarda municipal, porque se isso não tiver presente, o flagrante vai ser ilícito. E as provas obtidas a partir desse flagrante também são ilícitas. Por quê? Porque não havia de maneira pretérita as fundadas suspeitas para legitimar esse ato. Tá? Basicamente é isso que se estuda e se analisa com relação às fundadas suspeitas. Mas vamos mais a fundo, que eu quero te explicar ponto a ponto essa questão das fundadas suspeitas. Quero apresentar também decisão do STJ, né, julgados recentes, e nós vamos aqui juntos desbravar essa questão, beleza? Vamos lá. Mapa mental na tela. Primeiro, fundada suspeita. O que é fundada suspeita, professor? Como eu expliquei agora no início, é o elemento que vai validar a abordagem ou o ingresso forçado no domicílio quando o ato não for precedido de flagrante ou ordem judicial. Por quê? É importante que a gente tenha uma análise da seguinte ótica. Quais são as situações que vão legitimar uma abordagem ou um ingresso forçado no domicílio? E abordagem, eu digo abordagem pessoal ou veicular. O que vai legitimar? A priori, se a pessoa estiver em estado de flagrante, não precisa de autorização judicial de nada, está em flagrante. Ali, a droga está ali com a pessoa está vendendo, a pessoa está entregando alguma coisa. Flagrante vai legitimar. Ou, se não tiver um flagrante, ordem judicial. Porque o juiz determinou um mandado, expediu um mandado de busca e apreensão, busca pessoal, enfim. E aí esse mandado é uma ordem judicial. Agora, professor, e se eu não tenho flagrante? E se eu não tenho também ali naquela questão a ordem judicial, o mandado expedido pelo juiz? Qual é o elemento que vai legitimar o ato da força policial e vai dar validade a esse flagrante? Tem que ficar demonstrado no ato ali que de maneira pretérita, antes que a polícia agisse, estavam presentes ali fundadas suspeitas de que estava acontecendo um crime. E eu vou entrar nessa questão ali de fugir ao ver a polícia, mas o STJ mudou o entendimento e eu vou, mais ali adiante na aula, te mostrar esse entendimento de que se o indivíduo está andando na rua, ao avistar a polícia ele sai correndo, isso antes não era fundado suspeitas. Hoje, com a mudança de entendimento, é. Então, com base nessa mudança de entendimento, se o indivíduo foge ao ver a polícia, tem fundadas suspeitas que está acontecendo alguma coisa ilícita. E isso vai legitimar a polícia a, por exemplo, correr atrás dele. Ou, por exemplo, a polícia recebe uma denúncia anônima, mas antes de agir, e já invadiu o endereço declinado como um ponto de venda de venda de droga, né? A polícia para de longe, monta a campana, fica observando e acompanhando a movimentação do imóvel. E ali nota que tem um grande fluxo de pessoas chegando, pega alguma coisa e vai embora. Chega, pega alguma coisa e vai embora. Chega, pega alguma coisa e vai embora. Isso dá legitimidade a uma fundada suspeitas para que a força policial possa agir. Não pode, a partir de uma denúncia anônima, simplesmente chegar e invadir o imóvel. Tá? Então, as fundadas suspeitas é que vão legitimar esse ato, ou de ingresso forçado no domicílio, ou abordagem pessoal ou veicular. Tá? É para isso que serve esse elemento. E aqui, ó, casos práticos. Quais são as três vertentes que você vai analisar? Sempre que tiver um ingresso forçado em domicílio, né, uma invasão de domicílio, uma busca domiciliar, sempre que ocorrer uma abordagem em via pública, em algumas situações ali, a abordagem em via pública, ela acaba descambando. Vou colocar aqui, ó. A abordagem em via pública, ela acaba descambando para quê? Deixa eu ver. A abordagem em via pública, ela acaba descambando para quê? Para o ingresso forçado no domicílio. Então, efetua a abordagem do seu cliente
no muro, lá na rua, ele está andando, para cidadão. E aí encontra com ele um cigarro de maconha, no bolso. Não tinha dinheiro trocado, tinha nada. E a partir desse cigarro, agora fala, agora nós vamos lá na sua casa e vamos revirar a sua casa para ver se lá tem mais droga. Isso pode? Não pode. Já tem entendimento do STJ que a abordagem em via pública, e mesmo que ocorra um encontro de droga com o indivíduo, por exemplo, isso não legitima o ato de, posteriormente, invadir a casa dele para fazer uma nova busca. Sem autorização dele para entrar no imóvel e sem ordem judicial, não pode entrar. E em muitos dos casos acaba descambando para isso. A abordagem em via pública acaba depois se transformando em um ingresso forçado a domicílio. Isso pode, isso é legítimo? Não é. Tá? O STJ entende que não é legítimo. E o outro é a busca veicular. Tá? Então aqui nós temos 3 situações que são aquelas que mais ocorrem na prática. Se você pegar processos em que você vai observar essa questão das fundadas suspeitas para entender se estavam ou não presentes no caso, essas 3 situações é que você vai analisar. Então toda vez que você se deparar com ingresso forçado a domicílio, uma abordagem em via pública, né, e uma busca pessoal ou uma busca veicular, esses 3 elementos, esses 3 pontos aqui, se ocorrerem no caso, você vai olhar para eles e vai automaticamente procurar a história por trás do processo. Como chegaram até o seu cliente? Por que o abordaram? Como se deu essa abordagem? O que foi encontrado com ele? Porque a partir dessa análise é que você vai entender se tem ou não fundadas suspeitas. Principalmente à luz do depoimento dos condutores. Porque se o depoimento dos condutores traz algo que não é inequívoco a fundadas suspeitas, algo muito subjetivo, como, eu notei de longe ali que ele estava com um comportamento estranho. Não é nem fugir ao meu problema, um comportamento estranho. E pela minha experiência, eu fui lá e o abordei. Isso legitima a abordagem? Não. Isso não configura fundadas suspeitas para autorizar essa abordagem pessoal, essa busca veicular, essa busca pessoal ou até ingresso forçado a domicílio. Então toda vez que você se deparar com essas situações, essas 3 aqui, ó, essa e essa, se deparou com essas 3 situações aqui, automaticamente você vai olhar para a questão das fundadas suspeitas para ver se estão presentes no caso. E estando ela presente no caso, ok. Se não tiver, você vai combater, ok? Vamos lá. E é importante também a gente fazer essa diferenciação para que você não caia em erro. As fundadas, o flagrante ele é diferente das fundadas suspeitas, tá? É muito importante que isso seja ressaltado. Por quê? Isso aqui é um caso prático que nós já vamos ler, tá? Uma decisão do STJ. Mas antes de ler essa decisão, quero explicar para você o seguinte. Quando, professor, que eu tenho que observar a questão das fundadas suspeitas? Quando de plano não se tem um flagrante. Eu vou dar o mesmo exemplo que vai mostrar para você de maneira prática um caso. Eu vou exigir fundadas suspeitas porque não está em flagrante e o outro indivíduo está em flagrante. Então não há que se falar em fundadas suspeitas porque ele está em flagrante. Lembra que os 3 elementos que permitem a abordagem pessoal, a busca pessoal, veicular e a invasão do domicílio são: primeiro, se ele estiver em flagrante; segundo, se eu tiver uma ordem judicial; se não tiver nenhum nem outro, o terceiro elemento, que é o objetivo da aula, que é fundadas suspeitas, que vai permitir a abordagem ou a invasão ou ingresso forçado ao domicílio. Então, se eu não tenho flagrante, se eu não tenho ordem judicial, cabe esse último aqui, beleza? Cabe esse último. Mas aí, o que é importante a gente diferenciar? Flagrante, eu vou dar 2 exemplos práticos que você vai entender. Nos 2 exemplos, o nosso Mévio, né? Vamos usar o nome aí do penal, o Mévio. O Mévio, em ambos os casos, ele está com cigarro de maconha no bolso. Em ambos os casos. Em um caso, o Mévio pega esse cigarro no bolso, está entregando para alguém e recebendo dinheiro em troca. E a polícia flagra ele bem nesse momento. Quando ele é flagrado nesse momento, quando ele está entregando para alguém essa droga e recebendo dinheiro, concorda comigo que ele está em flagrante, não está? Do crime de tráfico de drogas, está comercializando entorpecente. Então, quando ele entrega e pega o dinheiro e a polícia flagra ele fazendo isso, ele está num flagrante. Aí eu vou debater ou discutir
se tem ou não fundadas suspeitas ali para prender ele? Não, porque nós estamos num flagrante. Flagrante é uma outra hipótese que permite a prisão do seu cliente. Aí eu não vou discutir se tem fundadas suspeitas ou não, porque ele está em flagrante. Agora, vamos a um outro caso diferente desse, com o mesmo enredo, só que com um contexto diferente. Então o mesmo médium, ele está com cigarro de maconha no bolso. E aí ele está caminhando pela calçada. No primeiro exemplo ele estava entregando para alguém pegando dinheiro, tá? No segundo exemplo ele está caminhando pela calçada com o mesmo cigarro de maconha no bolso. E a polícia, ao ver ele, uma vestimenta diferente, talvez tatuado, fala: cidadão, para aí. Ele para, vira aí pro muro, encosta a mão na parede, encosta as mãos na parede, vai revistar, olha aqui que eu achei o cigarro de maconha. Agora, nesse último exemplo que eu dei, existe a presença de fundadas suspeitas? Nesse caso, sim. Porque não tinha flagrante e nem ordem judicial para fazer uma busca pessoal dele. E mesmo que se encontre depois ele em estado de flagrante, porque está trazendo consigo, portando droga, já é um dos 33 artigos lá que tem na lei de drogas, já é apto a configurar o crime de tráfico. Mesmo que o flagrante seja posterior, antes, para dar validade a todo esse ato, essa abordagem, é preciso que se tenha ali, no caso, fundadas suspeitas. Senão o indivíduo não pode ser simplesmente parado, pôr a mão na parede e vou te revistar. Não, não pode ser assim. Não pode e não deve ser assim. Entenderam a diferença entre um outro? Quando o seu cliente é pego em flagrante vendendo a droga, você não vai discutir fundadas suspeitas, porque o flagrante permite a prisão dele. Agora, quando ele não é preso em flagrante, como no último exemplo que eu dei, no segundo exemplo, que ele apenas está caminhando, a polícia fala com ele, ele para, mão na parede, vai revistar ele e encontra a droga, mesmo que depois se tenha um flagrante. Mas ele vai ser legal porque essa abordagem pessoal, ela não precedeu, né, não tem um precedente ali das fundadas suspeitas, o que vai invalidar todo o ato posterior. Por isso é importante você ter essa noção de diferenciar o que é flagrante, o que é fundadas suspeitas e como você vai se portar e analisar esse caso. Perfeito? Vamos lá. Eu quero ler esse caso aqui com vocês, que ele é interessante. E esse caso aqui, ele faz essa elucidação de maneira pontual aqui, da maneira como a gente precisa analisar. No caso dos autos, o Tribunal de Origem concluiu pela legalidade da atuação dos policiais, ou seja, discutia se é fundadas suspeitas e o tribunal acuou, meu Tribunal de Origem, esse é um julgado da STJ, entendeu pela legalidade da atuação dos policiais, né, que realizavam patrulhamento quando avistaram o agravante embaixo de uma passarela, pegando algo do bolso e passando a 3 indivíduos. Na ocasião, todos empreenderam fuga, oportunidade em que Joaquim dispensou objetos ao solo, constatando tratar-se de porções de maconha e cocaína, inclusive na forma de crack. Destaque-se que não é o caso de convalidação de atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de abordagem motivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e a busca pessoal. Então, nesse contexto aqui, vejam que os policiais flagraram ele entregando algo para alguns indivíduos. Depois dispensou isso no solo e era droga. Então, aqui, no primeiro momento, ele foi pego em flagrante, ele está entregando algo para alguém. Então, aqui tem flagrante. Não há que se falar e discutir, tinha ou não fundado suspeito, porque é um flagrante. Flagrante não precisa de fundados suspeitos. Agora, quando não há um flagrante nem uma ordem judicial e realiza-se essa abordagem, aí nós falamos de fundadas suspeitas. É muito importante fazer essa diferenciação, porque muitos advogados tocam aí, quer discutir até no flagrante. Foi preso em flagrante, mas não tinha fundado suspeito. Meu amigo, não é o momento de discutir se tinha ou não. Aqui é apenas, é um flagrante? Não é. Antes aconteceu uma abordagem que depois se constatou flagrante, tá? Então é o cerne aqui da aula. Então, se não houve um flagrante a priori, né, num primeiro momento, só depois que se encontrou a droga com o indivíduo ou a arma com ele, então antes eu tenho que ter fundadas suspeitas, porque não tem ordem judicial, não tem flagrante, e não ocorrendo essas fundadas suspeitas, é o caso de você pedir ali o reconhecimento da licitude do flagrante e das provas. Perfeito? Qual que é a consequência do processo? Essa é importante também você entender. Por quê? Uma vez diante
dessa situação, né, de uma prova ser reconhecida como, de um flagrante ser reconhecido como ilegal, qual que é a consequência do processo? É importante você entender essa parte para você fazer os seus pedidos. Professor, eu constatei a ausência de fundadas suspeitas, tá? Vou brigar por essa tese. Ok. Aí você vai pedir, quero reconhecimento da ilegalidade flagrante. Ok, o tribunal reconhece. E aí? Só isso você vai pedir? Não. Você tem que entender o que você vai pedir, como você vai tocar. E aqui eu quero te explicar. Primeiro de tudo, você vai pedir que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante. Esse flagrante é ilegal, porque não é precedido de fundadas suspeitas aptas a autorizarem a busca pessoal, a invasão do domicílio, enfim. Ok? Depois, nós temos a questão que você, uma vez sendo reconhecido que o flagrante é ilegal e considerando que as provas dele derivam do flagrante ilegal, elas devem ser reconhecidas como ilícitas, ou deve ser reconhecida a ilicitude dessas provas oriundas desse flagrante ilegal. Tá? É escalonado. E aí você vai pedir, na sequência, que é o número 3, a exclusão das provas ilícitas, com base no artigo 157 do Código de Processo Penal. Provas ilícitas são inadmissíveis no processo e devem ser extirpadas dos autos. E aí você vai falar, flagrante é ilegal, as provas são ilícitas porque derivam do flagrante ilegal, elas devem ser excluídas do processo, com base no artigo 157, e se você excluir essas provas, não vai sobrar nada para acusação. Veja só, o flagrante é ilegal, e a partir desse flagrante se encontrou a droga, que é o objeto da ação, que vai subsidiar a materialidade do crime para justificar a denúncia. Se você reconhece, ou consegue o reconhecimento do tribunal, que essa droga é ilícita, porque oriundo de um flagrante legal, ela tem que ser jogada fora. Vai ter que ser retirada do processo, porque é uma prova ilícita. E se você tira essa prova, o que vai sobrar para comprovar a materialidade do delito? Nada. Não vai sobrar nada para comprovar a materialidade do delito. E não sobrando nada para comprovar a materialidade do delito, você vai falar sobre a ausência de justa causa para que o processo seja tocado e vai requerer o quê? O seu trancamento. O trancamento da ação penal por falta de justa causa. Porque não há comprovação da materialidade, uma vez que as provas viciadas foram excluídas dos autos, não sobrando outras para comprovar a materialidade e dar suporte à denúncia. Portanto, sendo evidente a falta de justa causa, requer o trancamento da ação penal. Aí você vai pedir para a ação penal ser trancada no início, né? Daí depende do momento em que você está no processo para fazer os pedidos, ok? Então, esse aqui são os reflexos e as consequências dentro do processo. Agora eu quero fazer a leitura com vocês, já para ir para a parte final da nossa aula, de algumas decisões do STJ sobre esse tema. Acho que tá bom para ler aí, né? Opa. Meu Deus, aqui. Então nós temos aqui, ó, primeiro, abordagem em via pública. Seu cliente sendo abordado em via pública, ilícito ou lícito ou ilícito. Vamos ler essa jurisprudência aqui? No caso, verifica-se violação ao artigo 157. Observado que o ingresso forçado na casa do agravado não se sustenta em fundadas razões traídas da leitura dos documentos dos autos. Isso porque a diligência no imóvel apoiou-se na apreensão de porção de drogas em posse do agravado ao ser abordado em via pública. Circunstância essa que não justificam por si só a dispensa de investigação prévia ou do mandado judicial. Nesse caso aqui, o agente ele foi pego, houve uma abordagem pessoal em via pública e a partir dessa abordagem pessoal descobriram porção de droga no bolso ali, na calça, no short dele. E a partir dessa descoberta, levaram ele lá para a casa dele e continuaram uma nova busca. Legal ou ilegal? Ilegal. Abordagem? Ilegal. Se não havia fundadas suspeitas, tanto na abordagem pessoal, mas havendo ali, isso também não permite que isso seja expandido, né, estendido até o imóvel dele. Esse julgado é importante, tá? Bem recente ele. E aí você pode ler esse julgado e colocar ali na sua peça. Tira um print aqui da tela, se possível. Depois, se precisar, volta um pouco o vídeo. Mas aqui eu vou lançar para você uma série de jurisprudências importantes. Então, a abordagem em via pública, por si só, não autoriza
posterior ingresso forçado no domicílio do seu cliente, tá? Esse aqui é um tema que eu trouxe de maneira estratégica, porque houve uma mudança no entendimento da jurisprudência. Antes, correr ao ver a polícia, por si só, não caracterizaria fundadas suspeitas. E qualquer prisão, revista, ingresso forçado ao domicílio baseado nesse fato de correr ao ver a polícia era ilegal e ilícito, porque não configurava fundada suspeita. Mas nós tivemos um posicionamento recente do STF, que impactou também o STJ, que seguiu o mesmo entendimento, de que agora, né, no momento em que estou gravando essa aula, 7 de novembro de 2024, sim, isso não é fundada suspeita, tá? Aliás, é fundada suspeita, perdão, me equivoquei aqui. Então, isso configura, sim, fundadas suspeitas, apta a justificar o ingresso forçado em domicílio. Então, correr ao ver a polícia é o elemento que vai autorizar a polícia a agir? Vai. Olha só esse entendimento aqui, que é importante a gente ter. Sempre eu trago conhecimento atualizado para vocês. Então, aqui, ó. No caso, os elementos fáticos probatórios amediados aos autos durante a instrução criminal evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundadas suspeitas da posse de corpo de delito, bem demonstrado especialmente pelo fato de que, ao perceber a aproximação dos agentes, o agravado empreendeu fuga correndo repentinamente no interior de um beco. Então, como ele correu para o interior de um beco ao avistar a polícia, o que isso aqui fez? Fez com que ali estivessem presentes fundadas suspeitas. Aí, ó, em sessão realizada no dia tal, decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar a guarnição da polícia preenche o requisito da fundada suspeita de corpo de delito para busca pessoal em via pública. Então, olha que houve uma evolução, uma mudança do entendimento. Antes não era, agora correr ao ver a polícia é sim a configura fundadas suspeitas. Configura, tá? Uma outra situação aqui, ó, já que não configura, tá? Vamos ver duas aqui, ó. Primeiro, o fato de o réu estar em pé na calçada próximo a um bar não poderia trazer a suposição ou fundada suspeita de tráfico de drogas, de modo que se tratou de uma observação subjetiva por parte dos policiais, inexistente qualquer conduta ou ato por parte do acusado de que ele estivesse escondendo algo ilícito. Ou seja, nesse caso específico aqui, por ele estar em pé ali ao lado de um bar, por si só, não autoriza ali a presunção de que ele está praticando um crime, né? E não traz para a situação ali fundadas suspeitas para justificar a abordagem dele, eventual prisão, abordagem e revista pessoal. Denúncia anônima, essa aqui corriqueira, né? No caso, constata-se que houve ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso porque a diligência foi motivada tão somente por denúncia anônima, circunstância que não justifica por si só a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Ou seja, recebeu denúncia anônima, se a polícia justificar que recebeu uma denúncia anônima e vai lá e faz a abordagem, isso é ilegal. Tem que ter um relatório de um acompanhamento prévio. No sentido de que acompanharam ali, montaram campana, olharam o imóvel, cuidaram ele e de fato constataram que a denúncia anônima era verídica. Não pode simplesmente, a partir da denúncia anônima, já chegar, invadir a casa, fazer a revista do indivíduo sob o enfoque, né? A justificativa de que a denúncia anônima foi recebida e eles foram averiguar. Não pode, tá? Não pode. E a última, para a gente encerrar nossa aula, busca pessoal e veicular. Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que não satisfazem a exigência legal por si sós para a realização de busca pessoal ou veicular meras informações de fonte não identificada, denúncias anônimas, ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiados, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, então nervosismo, não preenche o standard probatório de fundadas suspeitas exigido pelo artigo 244 do CPP. Aqui, permanece ainda aquele entendimento de que alegar nervosismo por si só não autoriza
a revista, a análise ali do caso, tá? Simplesmente falar que houve, por conta do nervosismo, autorização ali, não, tá? Por conta do nervosismo não constitui fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso forçado ou a abordagem do seu cliente. Perfeito? Pessoal, essa foi a aula então sobre fundadas suspeitas, uma aula mais atualizada, conforme o entendimento recente do STJ e dos tribunais superiores sobre esse tema. Esse tema é de extrema relevância porque pode contaminar o flagrante, é uma tese defensiva que você pode utilizar nos seus processos. Então saber ela, como trabalhar, é de suma importância para o seu resultado. Às vezes é uma tese dessa que cai para você, no seu processo, que você pode ter um grande resultado. Conseguir trancar a ação penal, conseguir extinguir a pena, extinguir o processo que tramita em desfavor do seu cliente. Mas, se você não souber essa tese, felizmente você não vai conseguir fazer ela, não vai conseguir trabalhar ela. E às vezes é um presente que é dado para você, entre aspas, para você atuar, ter um bom resultado, aumentar a sua autoridade, conseguir mais clientes, mas aí você não sabe, infelizmente, você vai ficar a ver navios. Não vai ter o resultado que se espera, não vai conseguir mais clientes, não vai conseguir prosperar. Então, para que isso aconteça, você tem que estar atento. Beleza? Pessoal, vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Só não esqueça, quem não é inscrito no canal já se inscreve, já deixa o like no vídeo, aqui abaixo na descrição do vídeo tem as outras redes sociais que eu estou presente e eu vejo você aqui na próxima terça, tá? Eu tô aqui sempre terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Então se você quer me acompanhar meu trabalho aqui, o meu projeto, já se inscreve no canal, deixa o like e esteja presente aqui. Toda terça e quinta, 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Vou ficar por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço, fui!